Você já se perguntou o que realmente agrada o coração de Deus? Hoje eu vou falar sobre 10 coisas que agradam o coração de Deus e talvez vai fazer você refletir sobre a sua própria vida. Se você gosta de conteúdos que aproximam mais de Deus, não deixe de seguir esse canal para mais vídeos. Amém? Primeira coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro é Deus, ele não se agrada de perfeição, ele se agrada de fé. Mesmo quando a gente não vê nenhum resultado, mas continua acreditando, isso toca muito o coração de Deus. E continuar crendo no escuro é mais agradável a Deus do que desistir quando a gente está na luz. O que seria crer no escuro? É quando você continua orando, e mesmo assim as coisas parecem estar mais difíceis, você ainda não desiste e continua firme na sua oração, crendo que Deus vai realizar o desejo do seu coração. Segundo, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito no Senhor. O Senhor não o desprezará. O que isso quer dizer? Que Deus, ele não quer apenas a nossa aparência, ele quer a gente de verdade. Um coração quebrantado vale mais do que 1000 palavras bonitas. Deus, ele não se impressiona com a nossa aparência. Ele se move quando ele sente sinceridade no nosso coração. Tu está sendo sincero no secreto com Deus? Terceiro, obediência. Tá escrito em Samuel, né? 1 Samuel 15:22. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em quem se obedeça a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, isso nos faz entender que obedecer é mais importante do que fazer qualquer coisa religiosa. Às vezes, Deus só quer um sim teu. Obedecer em silêncio agrada muito mais a Deus do que falar o tempo todo sobre Ele. Sabe aquele abraço que o Senhor falou lá no seu interior, de te abraçar alguém, ou de repente você acordou e lembrou de alguém e foi interceder por essa pessoa? Isso foi um ato de obediência, porque o Senhor plantou a semente dentro de ti e tu foi lá, intercedeu pela pessoa, abraçou a pessoa que ela estava precisando nesse momento. Isso é obediência. Terceiro, a humildade. Daí está escrito em Tiago 4:6. Antes ele dá maior graça, portanto, diz: Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes. O que seria essa humildade? É se diminuir? Não, né, gente? Humildade é reconhecer que a gente tem necessidade de Deus, a gente precisa dele. E também não achar que eu sou melhor que outra pessoa. Humildade, nunca uma pessoa vai sentir que ela é superior a alguém. A pessoa humilde ajuda, pede perdão e trata as pessoas com amor. E quando a gente trata o nosso próximo com amor, isso é como se nós estivéssemos tratando Deus. A forma que a gente trata uma outra pessoa é a forma que a gente demonstra o nosso amor por Deus. Quanto mais o nosso ego, o nosso ego é esvaziado, mais Deus enche a gente dele. Mais parecido com ele a gente vai se tornar. 5. Amor ao próximo. Em João 13:34, se quiser me acompanhar. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E você sabe o que é amar? Isso que amar é uma atitude? Quando você trata bem alguém, você está amando a pessoa, mas é uma atitude que tu tá tendo. Quando você perdoa alguém, você está tendo uma atitude, não tá? Mas você está demonstrando amor. Quando você ajuda alguém, isso também é uma atitude e isso é uma demonstração de amor. E isso agrada a Deus. Ou seja,
Você demonstra que ama a Deus quando você trata bem os outros. Amém? O 6 é a gratidão. Gente, uma coisa que eu acho que a gente deve ser todos os dias é grato por tudo, por tudo. Eu sei que tem circunstâncias na nossa vida que às vezes a gente só quer ver o escuro, mas se você pensar, pode ter o claro. Eu vou dar um testemunho, breve testemunho. Não. Teve um dia, meu marido estava sem nada, zero, dinheiro para dinheiro. Daí a gente estava indo trabalhar. Daí estourou o pneu da moto. Daí eu lembro que meu marido começou, né? Ai, que estourou o pneu da moto, a gente tá sem dinheiro, vamos ter que gastar o cartão e lá, 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 e blá, blá, blá. Gente, para um homem na rua, ele ajudou a gente a trocar o pneu. Claro que a gente pagou o pneu, né? E ele ainda levou a gente pra casa dele pra tomar café. E eu achei que aquilo ali foi uma bênção, porque, tipo, era num sábado, no net dele, e levou na mecânica e trocou o negócio e depois trouxe de novo a roda na casa dele. E hoje em dia, sinceramente, não é todo mundo que bota a gente pra dentro da casa deles, né? Eu pensei bem assim, olha só como a mão de Deus é. Ele cuidou da gente nos mínimos detalhes. Por mais que aconteceu o negócio do pneu estourar e tudo mais, ele enviou alguém para nos abençoar naquele momento que não tinha nada, era um lugar que não tinha nada, sabe? Era uma área rural. E ele levou alguém de encontro a nós. Olha como Deus é maravilhoso. Por isso que eu falo, por mais que aconteça alguma coisa horrível na sua vida, tenta ver o lado bom, gente. Ó, tá escrito em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Então, mesmo em dias difíceis, agradar pode mudar tudo na sua vida. Você sabe disso? Gratidão é uma forma de você ter a confiança em Deus. Você acredita que tudo vai dar certo porque Deus está contigo. Amém? Quem agradece pelo pouco, confia muito em Deus. Amém? Tem que agradecer nos mínimos detalhes. Também tem outro testemunho breve. Gente, vou tentar ser breve. Teve um dia que eu fui obrigada a fazer hora extra no meu serviço. E no meu serviço eu não almoçava, eu trabalhava 6 horas. Daí já saía, né? Porque é assim. E nesse dia minha mãe acordou 4 horas da manhã, fez pão com ovo pra mim. Ela fez 2 pão com ovo. Aí eu cheguei lá, a pessoa não foi, eu tive que ficar até as 6 da noite. Daí eu lembro que eu falei bem assim, nossa, a mãe foi usada por Deus, olha só, ela foi usada por Deus para fazer o pão com ovo para mim durar o dia todo para comer. Olha só que bênção, é outro testemunho, tá, gente? Isso daí foi uma demonstração de amor também, tá? Da parte da minha mãe, né? Agora, a sétima, buscar a Deus. E é uma coisa que eu sempre falo, eu falo para minhas filhas, né? Que a gente tem que falar com Deus todos os dias para ouvir a voz dele. Porque imagina, vou entrar no detalhe lá de Apocalipse que vai trocar a trombeta. Você é uma pessoa que não tem o hábito de ouvir a voz de Deus. Como você vai ouvir a trombeta? Você já pensou sobre isso? Porque a trombeta é só para aquelas pessoas que vão ser salvos, né? Então eu acredito que a intimidade com Deus, quando você ouve a voz de Deus, é porque você tem intimidade com Deus, certo? Então é uma coisa espiritual. Se você não ouve a voz de Deus, como é que você vai ouvir a trombeta? Vou falar isso para vocês, tá? Mas não tem nada a ver com a questão aqui. Buscar a Deus. Vamos ler em Jeremias 24:13, que diz: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, ele se revela quem busca ele de verdade, gente. Busca ele de coração, porque ele vai falar contigo e ele vai te preencher. Não só quando a gente precisa, a gente tem que ter o hábito de conversar com Deus sempre. Falo sempre, não precisa ser exatamente de joelhos. Você está lá no teu serviço no caixa eletrônico e você pode estar falando com Deus no momento lá que não tem nenhum cliente. Ou tá, eu trabalho lá na porta giratória, né? Nesse momento eu também estou falando com Deus. A necessidade de falar com Deus, gente. Tenha o hábito de falar com Deus, não só quando você tem necessidade. Fala com Deus até quando você não tem necessidade, quando você tem uma gratidão, quando você tem um pensamento, ele vai te responder, creia nisso. Quer que você só visite ele quando você precisa. Ele quer ter um relacionamento com você, amém?
É o oitavo perdão, né? Que é uma coisa super difícil, gente. E está escrito em Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Perdoar, eu sei que é uma questão muito difícil. Teve um momento que eu estava orando e eu queria ser igual a Jesus. Eu lembro que eu passei por várias coisas e eu tive que perdoar, por causa que eu lembro que eu estava falando ao Senhor de joelhos, né? Falando que era uma injustiça que estavam fazendo comigo e tudo mais. E o Senhor falou assim comigo no meu interior: o que você está orando? Daí eu lembrei: estou orando para ser igual a Cristo. Aí depois ele falou: e o que eu faço? Gente, nessa hora doeu, tá? Muitas pessoas falam que a voz de Deus é uma voz branda, suave. É uma voz branda e suave. Só que às vezes não é exatamente aquilo que tu quer. E quando não é o que tu quer, e ele só fala uma vez. Quando não é o que tu quer, dói. E dói muito. Eu lembro que eu falei várias coisas, porque eu dizia que não podia, que não podia. Só que no final eu perdoei. Hoje eu tô em paz. Graças a Deus eu tenho paz. Graças a Deus, Deus me ajudou. Então, perdoar dói, mas ele liberta. E ele ajuda a gente a não guardar a mágoa do nosso próximo. E perdoar agrada a Deus. E até a oração que Cristo ensinou é: perdoai as vossas ofensas, assim como eu tenho vos perdoado. Então, eu acredito que para a gente receber o perdão de Deus, é uma coisa que a gente tem que lutar e sim, perdoar. Eu sei que hoje no mundo que a gente vive, as pessoas que perdoam geralmente é considerado trouxa, mas não. Se você ama Deus, você quer agradar a Deus, você deve perdoar e deixar. Guarda para trás, põe aquilo em oração, perdoa, que Deus vai alegrar o seu coração. Amém? 9, fazer o bem no secreto. Hoje em dia, com as redes sociais, tá difícil fazer o bem no secreto, né? Mas eu acredito que tem muitas pessoas que fazem o bem no secreto. Eu já fiz o bem no secreto. Ó, tá escrito em Mateus 6, o 3 e o 4. Mas quando tu deres esmola, não saiba mais a tua mão esquerda, o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Amém. Então, Deus vê o que ninguém vê. Quando você faz a bondade a alguém, Deus está observando, não precisa tirar fotinho. E isso de tirar fotinho até não é na questão de hoje em dia que eu vejo que as pessoas fazem evangelismo e tudo mais, tiro foto. Não é nessa questão, tá? É no caso de tu fazer uma caridade, uma obra social, porque quando você ajuda alguém com cesta básica, com uma roupa, com alguma coisa, é uma obra social. Vocês sabem disso, né? Quando você faz uma obra social e a outra pessoa não viu, pode ter certeza que a recompensa vem do Senhor. O que faz, ó, daí eu escrevi aqui, né? O que faz escondido, Deus recompensará publicamente. Amém? E o 10 é permanecer firme, gente. E tem que botar a nossa fé em Cristo. Eu vou ler em Gálatas 6:9 que diz: e não nos Jesus, tem misericórdia. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não vos desanimarmos. Então, Deus, ele se agrada demais de quem continua firme até o fim. Mesmo sem força, continue. Porque até tem um versículo, né? Eu venci o mundo, então você vencerá. Amém? Esse foi os meus vídeos de hoje, 10 coisas que agradam a Deus. Se você gostou, não deixa de curtir e segue para mais palavras que fortalecem a sua fé. Amém?